Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, um podcast sobre cinema, séries e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. Muito prazer, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast, que tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, basta usar a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram e no Blue Sky. E você pode também usar a caixa de comentários aí do YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Por fim, eu tenho que reforçar hoje e sempre o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Hoje vamos falar do candidato brasileiro a uma vaga no Oscar 2025 na categoria de melhor filme internacional ou quem sabe outras. Ainda estou aqui. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. Todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Ô, filho. É desenho, pode ser desenho. 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Bom, em primeiro lugar, se você me acompanha nas redes sociais, você deve ter visto que eu postei no meu Instagram um story, ou 2 stories, depois da sessão de Ainda Estou Aqui, que eu assisti na última sexta-feira, dia 7, ou melhor, dia 8 de novembro, no Shopping Boulevard Shopping, em Belo Horizonte. Eu não falei sobre o filme ali, eu disse que eu ia falar sobre o filme em um outro momento, até porque eu precisava elaborar, e aqui estamos, mas eu postei a minha alegria de ver o shopping lotado, ou o cinema do shopping lotado, numa sexta-feira à noite para ver um filme brasileiro. É óbvio, tem todo o contexto, é o candidato brasileiro à vaga do Oscar 2025, você sabe como isso funciona, né? O país indica um filme e esse filme entra ali no crivo da academia, almejando uma vaga entre os 5 indicados a melhor filme internacional. Isso nessa categoria de melhor filme internacional, porque esse filme está tendo um lançamento muito forte lá fora, em Hollywood, nos Estados Unidos, para almejar um algo mais. Quem sabe ele consegue alguma vaga ou algumas vagas nas categorias principais. E aí estamos falando de melhor filme, melhor diretor, no caso, melhor diretor, né, o Walter Salles, melhor atriz para Fernanda Torres, melhor ator coadjuvante para Selton Mello, melhor roteiro adaptado. Esses são os principais, é isso que o filme está almejando. Se vai conseguir, a gente vai saber lá na frente. Agora, nesse momento que eu tô gravando esse episódio, é muito difícil. O mais provável mesmo, ou o mais possível, porque provável é outra história, é o filme conseguir uma vaga ali entre os 5 indicados a melhor filme internacional. E é bem provável
que isso aconteça, porque o filme realmente aconteceu lá fora, está acontecendo e tem muito caminho ainda até o Oscar, enfim. Mas o que me deixou alegre, o que me deixou muito feliz quando eu assisti esse filme foi ver o cinema lotado. E eu tô gravando isso aqui na segunda-feira, dia 11 de novembro, dando um dado mais atualizado, o filme está liderando as bilheterias brasileiras até hoje, até o presente momento, desde que ele estreou no dia 7 e não teve Venom 3, Operação Natal, que assumisse a liderança das bilheterias. Ele é o líder de bilheteria, ele é o campeão de bilheteria, pelo menos do dia 7 até hoje, dia 11. Vamos ver como é que vai continuar esse desempenho dele daí pra frente. Mas foi tão bacana estar numa sessão. E olha, quando eu falo Shopping Boulevard, eu preciso fazer um parênteses, porque os cinemas do Shopping Boulevard aqui em Belo Horizonte não são cinemas de arte, não é um Belas Artes, não é um Itaú Cultural, não é um cineclube, não é um cinema que faz parte desse circuito que normalmente exibe filmes brasileiros. E quando eu falo filmes brasileiros, um parênteses dentro do parênteses, eu tô me referindo a filmes brasileiros adultos, eu tô excetuando aqui essas comédias que a gente sabe que fazem sucesso, Minha Mãe é uma Peça e seus descendentes, vamos dizer assim. A gente sabe que esses filmes fazem sucesso. Eu tô falando aqui de filmes adultos e é muito bacana você ver um cinema de um shopping fora desse circuito que eu acabei de descrever, exibindo um filme brasileiro e um filme com um tema, digamos, difícil. É um filme sobre a ditadura. Antes da gente falar, vamos voltar um pouco à história. Para quem não sabe do que eu tô falando, Ainda Estou Aqui é o filme do Walter Salles, baseado num livro do Marcelo Rubens Paiva, que conta a história da sua família. Marcelo Rubens Paiva é filho do ex-deputado Rubens Paiva, que foi cassado no golpe de 64, e em 1970, aí já com sua família, seus 5 filhos, né? Ele tinha 5 filhos, vivendo numa casa, numa harmonia, que o filme é muito hábil em conseguir passar esse clima de harmonia ali no Leblon, no Rio de Janeiro, em 1970, ele vivendo ali em harmonia, de repente ele é pego pela polícia, pelo exército, para interrogatório e nunca mais volta. A história do Rubens Paiva é uma das histórias mais emblemáticas da ditadura, dos desaparecidos da ditadura. Ele foi um dos desaparecidos mais famosos e a história dele é muito conhecida. O que eu acho um grande mérito pro filme conseguir contar essa história, conseguir recontar essa história, uma história que todos nós conhecemos. Não pense que você vai assistir a um filme com um final surpreendente, você vai assistir a um filme com um final que você não conhece, porque a história tá aí. A história todo mundo conhece. Então, voltando, a primeira parte do filme é a construção dessa história, a construção da família Paiva. O pai, Rubens Paiva, a mãe, Eunice Paiva, vivida pela Fernanda Torres, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela, e os 5 filhos. Ele tinha 4 filhas e um filho, que é o Marcelo Rubens Paiva, que no filme, nessa época, ele tinha, sei lá, 7, 8, 9 anos. E aquele clima de Rio de Janeiro alheio à ditadura, ou pelo menos pretensamente alheio à ditadura, porque não dava para ficar alheio à ditadura, mas eles tentavam viver uma vida normal de classe média ou classe média alta ali naquele contexto do Rio de Janeiro, mas tendo um exército do lado. Tem uma cena logo no início do filme que a filha mais velha tá num carro com alguns amigos e são parados num túnel no Rio de Janeiro para averiguação. Então a ditadura pairava sobre todo mundo e também sobre a família Paiva, que a gente vem a saber até depois no filme. O Rubens Paiva continuava com várias atividades, digamos, comunistas, como os próprios militares dizem no filme. E é por isso que ele é pego, quer dizer, é por isso que ele é pego, não é por isso que os militares querem pegá-lo para averiguação, e o Rubens Paiva nunca volta. Então Ainda Estou Aqui é um filme que eu dividiria em 2 metades. A primeira metade é exatamente essa construção. E o Walter Salles tem uma habilidade muito foda, e não tem outra palavra, desculpem o palavrão,
eu vou usar essa palavra foda, em construir esse ambiente, construir os personagens, dar uma cara para cada um daqueles personagens, incluindo ali os 5 filhos. Você sabe direitinho quem são as filhas, você sabe. A construção de personagem é primorosa, é obra também do roteiro, é obra também da interpretação de todos os atores e atrizes. Tem também o entorno deles, todas as pessoas que rodeavam ali, que orbitavam a família Paiva, a casa dos Paiva, incluindo o próprio Walter Salles, que não é citado no filme, mas ele já falou em entrevistas que ele era um daqueles meninos ali, amigos da família. Ele frequentava a casa dos Paiva, ele era contemporâneo, a família Salles era contemporânea ali, ele frequentava a casa dos Paiva e aquele ambiente de muita liberdade na família e em tudo que orbitava. Eles moravam de frente para a praia, os filhos, as filhas estavam o tempo todo na praia, eles também, amigos, e uma das filhas jogava vôlei, e por aí vai. Então Walter Salles é muito hábil em nos colocar e nos inserir dentro dessa história, sempre com as antenas ligadas. Eles sempre estavam com todas as antenas ligadas. A Eunice, que é o papel da Fernanda Torres, né, a matriarca ali dos Paiva, tava sempre com a antena ligada. Você via que ela sempre olhava uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tinha um pouco de medo, um pouco de receio. No início do filme esse receio é bem pequeno, mas o receio vai aumentando na medida em que as coisas vão acontecendo. Mas ela, de certa forma, não sabia de todas as atividades do marido. Então, o Rubens Paiva é preso, a Eunice é presa, a filha mais velha deles, aliás, não é a mais velha, é a segunda mais velha. A mais velha estava em Londres, tinha ido morar em Londres. Também é presa, a menina tinha 15 anos de idade, imagina, eles levaram uma menina de 15 anos de idade para interrogatório. A Eunice fica presa cerca de 10 dias, mais ou menos. A menina não, fica só um interrogatório e vai embora para casa. E a história é que o Rubens Paiva nunca volta. Então, a partir do momento que a Eunice volta, ou na verdade a partir do momento que todos eles são presos, começa a segunda metade do filme. E a segunda metade do filme é a história da Eunice. E a história da Eunice, da família Paiva e da sobrevivência da família Paiva em meio ao desaparecimento. E eu vou abrir um outro parênteses nesse desaparecimento para contar a história do Rubens Paiva. Rubens Paiva morreu na prisão, foi assassinado pela ditadura, por isso é um dos casos mais emblemáticos dessa história toda da ditadura, mas ele só teve a sua morte reconhecida em 1996. Isso está no filme, inclusive, tá? Em 1996, ele teve, sim, enfim, a sua morte reconhecida. A Eunice pegou a certidão de óbito dele e a cena é muito bonita quando ela pega, porque ela tá num misto de sentimentos. Por um lado, ela tá alegre por saber, alegre até modo de dizer, porque ninguém pode estar alegre numa situação dessa. Ela tá aliviada de saber o que aconteceu com ele, de saber que ele morreu, porque desapareceu uma coisa, morrer é outra. Mas por outro lado, ela tá muito triste de saber que ele morreu. Então, fechando esse parênteses, a história começa a se desenrolar depois que a Eunice volta, porque ela percebe que ela precisa não só correr atrás para entender o que está acontecendo, o que aconteceu com o marido dela, mas ela precisa sobreviver, porque era uma família que dependia do marido. O Rubens era o patriarca, era o provedor da família. Então ela toma decisões duras. A principal delas é sair do Rio de Janeiro, voltar para São Paulo, que é a terra natal dela, ficar mais perto da família, voltar para São Paulo, e ela volta a estudar. Ela se forma em advocacia, ela vai trabalhar com direitos indígenas, ela se torna uma grande advogada. Todos os filhos trilham o seu caminho. Marcelo Rubens Paiva é o mais famoso dos filhos, todo mundo sabe quem é o Marcelo Rubens Paiva, é escritor, mas é uma história, sobretudo, de resiliência. Eu saí do filme pensando que eu já tinha lido algumas coisas, e algumas coisas bem chinfrins, que diziam assim: por que fazer mais um filme sobre a ditadura? Aliás, um parênteses, esse filme me lembrou muito aquele filme do Karl Hamburger, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Não sei se vocês se lembram, que é passado no mesmo ano
é a mesma coisa. Os pais saíram de férias, que os pais foram levados pela ditadura. E tem um paralelo com esse filme. Mas voltando ao que eu tava dizendo, por que fazer mais um filme da ditadura, sobre a ditadura? Ora, porque sim. Porque se tem uma coisa que o cinema nasceu pra fazer, é contar a história. É contar a história do Brasil. O cinema nacional nasceu pra contar a história do Brasil. Pega aí a história do cinema brasileiro e você vai ver a história do país sendo contada. Claro que às vezes tem um viés aqui, o outro viés ali, mas a ditadura é uma época muito rica em histórias para serem contadas. Tá aí a história do Rubens Paiva, que nunca havia sido contada no cinema. E que bom que foi contada agora, pela pessoa certa. O Walter Salles é um diretor habilidoso, participou disso tudo, estava inserido, conhecia todas as pessoas ali envolvidas. É um puta diretor, aliás, por favor, Walter Salles, volte a filmar mais. Por que você demora tanto pra fazer um filme? Eu chego a dizer, eu já vou adiantando aqui o que eu achei desse filme, que esse é o melhor filme do Walter Salles. Muita gente vai dizer que ainda é Central do Brasil, um filme que marcou a história do cinema brasileiro. Tem gente que prefere Abril Despedaçado, mas eu saí do cinema pensando nisso. Esse deve ser o maior filme do Walter Salles, porque ele consegue traduzir direitinho o tipo de cinema que o Walter Salles faz, mas sobretudo porque o Walter Salles tem uma maneira de contar as histórias, e se você viu Central do Brasil, e eu não acredito que você não tenha visto Central do Brasil, você sabe qual é a maneira que o Walter Salles tem de contar histórias, e ele conta aqui muito bem. Nessa primeira metade, ele nos insere na família, como eu já disse, e nessa segunda metade, ele nos insere no drama da família, mas principalmente no drama da Eunice. E aí eu queria chegar na interpretação da Fernanda Torres. A Fernanda Torres é uma atriz que a gente se acostumou a vê-la fazendo papéis até diferentes. Os normais, Entre Tapas e Beijos, papéis engraçados. Ela sempre teve uma verve de comédia. E o mais curioso é que aqui a gente tem uma Fernanda Torres contida, como o papel pede, mas em nenhum momento a personagem Eunice é uma personagem fechada pra dentro. E eu acho que é por isso que eles escolheram uma atriz como a Fernanda Torres, quer dizer, por isso e por vários outros motivos. O papel do Rubens Paiva, feito pelo Selton Mello, vai pelo mesmo caminho, com a diferença de que o Selton Mello ele ainda confere ao papel do Rubens Paiva um humor que era típico, e o próprio Marcelo Rubens Paiva já falou que o pai dele tinha esse tipo de humor, o Walter Salles já falou isso também, o Rubens Paiva tinha esse tipo de humor que o Selton Mello conseguiu passar um pouco. É um grande acerto você colocar um ator como o Selton Mello, também conhecido por ter um jeito mais irônico, meio sarcástico de interpretar às vezes, num papel tão sério quanto o do Rubens Paiva. A cena em que o Rubens é levado e a Eunice fica na porta olhando pra ele sendo levado, é uma cena belíssima e eu acho que sumariza isso tudo que eu tô falando, não só o jeitão do Rubens Paiva interpretado pelo Selton Mello, mas também a virada da personagem Eunice que a gente vê em um determinado olhar, em um sorriso que se transforma no rosto da Fernanda Torres. E a partir daí, a virada da personagem dela é muito incrível, porque ela se torna uma pessoa mais séria, mais compenetrada, totalmente devotada à busca pelo marido e aos filhos. Ela se torna uma guerreira, vamos colocar nesse termo, e é realmente esse o tema da segunda parte do filme, e eu acho que é o tema central do filme. O filme não é um filme político. Você não vai ver aqui uma discussão sobre a ditadura. É claro que é um filme contra a ditadura, mas você não vai ver aqui uma discussão política dentro do filme. Porque o filme é esperto o suficiente, a história é esperta o suficiente para focar na família. Que eu acho que no final das contas é o que acaba mais doendo no espectador comum. É como aquela família foi sendo desfeita, como aquela família foi sendo dilacerada e foi tentando reencontrar o seu caminho
a partir da ditadura, a partir do que a ditadura militar fez naquela família e estendendo para todo o Brasil. Some-se a isso uma reconstrução de época primorosa do Rio de Janeiro, e eu tava lendo algumas coisas curiosas sobre o filme. A tal casa da família Paiva não existe mais, ela era no Leblon, mas eles acharam uma casa parecida na Urca, então tudo foi filmado ali na Urca. A reconstrução de época de dentro da casa, dos móveis. Quem viveu a década de 70, quem estava vivo, quem se lembra de alguma coisa na década de 70, e eu era pequeno na década de 70, mas eu me lembro de detalhes dos móveis da minha casa. É impressionante como eu olhava para aquela casa ali e eu via determinados detalhes que só poderiam fazer parte de uma casa de classe média ou mesmo classe média alta na década de 1970 no Brasil. Aí a gente tá falando do início de 1970, mas o filme avança no tempo, ele vai até 1996 e de novo tem uma reconstrução de época bacana de São Paulo em 1996 e ele vai até 2014. E aí eu queria finalizar falando da Fernanda Torres. Eu já citei aqui várias nuances da performance dela, mas é uma performance monumental. É talvez o maior momento da Fernanda Torres como atriz. Todas as nuances, todos os detalhes da interpretação dela, tudo que ela confere à personagem Eunice dignificam a personagem e elevam o filme a um outro patamar. Esse filme, óbvio, aconteceria com uma outra atriz no lugar dela, mas a Fernanda Torres soube perfeitamente encontrar o tom certo, tanto na primeira metade do filme quanto na segunda. E aí nós temos a Fernanda Montenegro fazendo uma participação especial, não preciso nem dizer o que é a Eunice envelhecida anos e anos depois. Ao invés de eles envelhecerem a Fernanda Torres, optaram por colocar a velha Fernandona, Fernanda Montenegro, do alto dos seus 90 e X anos, fazendo uma participação especial que eu nunca tinha visto nada do tipo. Ela não diz nada, ela passa tudo o que ela precisa passar com o olhar, a câmera fixa no rosto dela, poucas expressões, comoventes, emocionantes e que encerram, que fecham o filme de uma forma tão bonita e dignificante que não tem como não chorar. Eu chorei nesse filme do início ao fim. Tanto no primeiro momento, quando a gente vai se interessando por aquela família, porque a gente já sabe o que vai acontecer daqui a pouco, quanto no segundo momento, a parte de interrogatório da personagem Eunice, dos interrogatórios da Eunice, ela presa nos 10 ou 15 dias, não sei quantos que ela ficou presa ali, é dilacerante. É muito difícil assistir. Quem tem família que teve alguém preso na ditadura ou conhece alguém que foi preso na ditadura, deve ser muito difícil assistir a uma cena como essa e até assistir a esse filme. Se existe alguém que tá me escutando que a essa altura do campeonato nega o que aconteceu na ditadura e, enfim, você não precisa nem continuar me escutando se você a essa altura do campeonato nega o que aconteceu na ditadura, todas as atrocidades, todas as mortes e tudo que a ditadura fez de ruim para esse país. E voltando ao que eu disse no início, que bom que cada vez mais tenhamos filmes sobre a ditadura para que a gente nunca se esqueça do que aconteceu nesse país. Não existem filmes o tempo todo sobre o Holocausto para que a gente não se esqueça que o Holocausto existiu e que os judeus foram mortos. Não existem filmes sobre a Guerra do Vietnã para que a gente não se esqueça que a Guerra do Vietnã aconteceu e foi um erro e milhares de jovens foram mortos ali. Pois então, tem que existir filmes sobre a ditadura brasileira para que a gente não se esqueça que ela aconteceu e principalmente que a gente não se esqueça que milhares de pessoas foram mortas pela ditadura. Quando eu saí do filme, eu dei 4,5 estrelas para ele, mas ele já cresceu. É um filme primoroso, acho que é o melhor filme que eu vi em 2024 e eu vou dar 5 estrelas para o melhor filme brasileiro de 2024. O melhor filme brasileiro em muito tempo que eu assisto e tô torcendo muito
para que ele seja indicado para quantos Oscars a Academia quiser. Assista a Ainda Estou Aqui e depois venha me contar o que você achou. Para falar comigo, você já sabe, use a caixa de comentários aí do seu Spotify ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto no próximo episódio com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até a próxima.